Bom dia a todos, meu nome é Augusto César Martins Bicalho e hoje, nesse vídeo, eu irei apresentar um artigo relacionado ao tema Matriz Energética para a aula de Seminário de Física Contemporânea do professor Ramon Campos. Primeiramente, irei apresentar o artigo que eu escolhi para essa apresentação. O artigo se chama Uma revisão dos princípios da conservação fotovoltaica de energia e foi escrito pelos seguintes autores, publicado no ano de 2020 na Revista Brasileira de Ensino de Física. Partindo para a introdução. Inicialmente, o artigo apresenta o efeito fotovoltaico, que foi descoberto em 1839 pelo físico francês Edmond Becquerel. Aqui temos uma imagem do físico. Uma curiosidade é que ele é pai de Henri Becquerel, famoso pelos estudos em radioatividade. Em seguida, ele continua apresentando um pouco sobre o princípio físico relacionado ao efeito fotovoltaico, que, na essência, corresponde à geração de uma diferença de potencial elétrico entre dois terminais de uma estrutura, usualmente uma junção PN. No dispositivo sob iluminação, o efeito fotoelétrico interno é capaz de gerar um paraelétron-buraco pela absorção de um fóton. Em seguida, relacionando com o efeito fotovoltaico, o artigo apresenta um pouco sobre painéis solares. Os primeiros painéis solares foram desenvolvidos por Charles Fritts, nos anos 1880, e instalados em um telhado da cidade de Nova York, mas somente a partir dos anos 1940, através da patente e dos trabalhos de Russell Hall, os painéis solares utilizando uma junção PN de silício tornaram-se viáveis para aplicações práticas. Eficiências de conversão maiores que 5% foram conseguidas a partir da década de 1950, o que foi um salto fundamental para a viabilização das comunicações via satélite. O próximo tópico abordado pelo artigo é a radiação solar, que é uma das mais importantes fontes de energia renovável, sobretudo na região espectral da luz infravermelha e visível, podendo ser convertida diretamente em calor ou em energia elétrica através de materiais e dispositivos apropriados. Em seguida, eu trago essa frase que os autores apresentam em seu artigo, que relaciona ainda mais o efeito fotovoltaico com o tema geral deste vídeo, que é a matriz energética. A conversão fotovoltaica de energia é uma área de pesquisa muito ativa, devido à necessidade de ampliar a participação das fontes de energia renováveis na matriz energética global. Como dito anteriormente, existem dispositivos capazes de converter a luz diretamente em energia elétrica, e um desses dispositivos é a célula fotovoltaica. Aqui temos uma imagem de uma célula fotovoltaica. Algumas aplicações tecnológicas atuais são fundamentalmente dependentes da conversão fotovoltaica de energia para operar, como, por exemplo, a fonte primária de energia em satélites, naves espaciais, antenas repetidoras do sinal e regiões remotas do planeta sem acesso às redes de energia elétrica convencionais. Aqui temos uma imagem de um satélite com placas solares. Para finalizar a introdução, é interessante perceber que a conversão fotovoltaica de energia é uma área de pesquisa muito ativa e relevante, atraindo pesquisadores e estudantes de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em todo o mundo. As pesquisas na área podem ser classificadas dentre os seguintes tópicos principais. 1. Modelagem de dispositivos fotovoltaicos a partir de princípios físicos fundamentais ou fenomenologias. 2. Desenvolvimento e caracterização de novos materiais aplicáveis na conversão fotovoltaica. 3. Desenvolvimento e caracterização de novos dispositivos ou técnicas de fabricação com base nos materiais já disponíveis. E por último, 4. Estudos de impacto ambiental e aspectos econômicos. Partindo para os objetivos. O objetivo desse trabalho é apresentar os princípios físicos fundamentais da conversão fotovoltaica de energia, abordando ao segundo tópico apresentado anteriormente. Modelagem de dispositivos fotovoltaicos a partir de princípios físicos fundamentais ou fenomenologias. Para tanto, é utilizada na descrição do fenômeno de absorção de fótons um sistema de dois níveis de energia acoplado a um campo de fótons, na forma mais simples do Hamiltoniano de Jaynes Cummings. Com isso, além de servir de rápido guia para os pesquisadores e estudantes no campo da conservação fotovoltaica, o problema do spin boson é utilizado de forma pedagógica para servir como um exercício contextualizado
de mecânica quântica e física dos semicondutores. Partindo para a organização do trabalho. Este artigo é organizado em 8 seções. A primeira, que é a introdução, foi apresentada anteriormente, e as seguintes seções serão aprofundadas nos próximos slides. A seção número 2, chamada Princípios Físicos da Conversão Fotovoltaica, contém uma revisão detalhada dos princípios físicos fundamentais associados à conversão fotovoltaica, e ainda possui 2 subseções, em que são discutidas sobre fótons e a interação da luz com a matéria, e o modelo de Jaynes-Cummings da interação da luz com a matéria. Na seção número 3, chamada O coeficiente de absorção de luz do meio material, é detalhada a obtenção do coeficiente de absorção luminosa nos meios materiais a partir da regra de ouro de Fermi, e ainda possui uma subseção em que são apresentados o modelo de bandas materiais semicondutores inorgânicos típicos. Na seção número 4, chamada Estados localizados e geração de écitons, são discutidos os estados localizados e a geração de écitons, um importante tópico em materiais fotoativos e dispositivos fotovoltaicos. Na seção número 5, chamada O Fenômeno da Condutividade, o tal fenômeno é apresentado de forma simplificada. Na seção número 6, chamada Modelo Equivalente de uma Célula Fotovoltaica Típica, o modelo equivalente e os principais parâmetros da caracterização de uma célula solar são apresentados. Na seção número 7, chamada Principais tipos de células e materiais utilizados, é apresentado um panorama geral dos tipos de células solares e materiais utilizados na construção da célula fotovoltaica. Ele apresenta primeiro os materiais de primeira geração, o EFIs de silício, os materiais de segunda geração, filmes finos, que contêm silício amorfo, telureto de cádmio e SIGs. Os materiais da terceira geração, novas tecnologias, que contêm células de nanocristais, células solares orgânicas, células híbridas, células sensibilizadas por corantes e células de perovskita. Em seguida, continua apresentando células tandem ou de múltiplas junções e, por último, óxidos metálicos semicondutores. E, por último, a última seção, em que são apresentadas as conclusões. Nessa seção, os autores apresentam uma breve revisão de todo o conteúdo abordado no artigo e, em seguida, concluem que o trabalho conseguiu cumprir o objetivo de apresentar os princípios físicos fundamentais da conversão fotovoltaica de energia, abordando ao segundo tópico, e que este artigo pode servir de guia para estudantes e pesquisadores interessados na área da fotovoltaica, mas de forma alguma pretende ser exaustivo e muitos tópicos relevantes não puderam ser abordados. Aqui está a referência do artigo apresentado neste vídeo. Muito obrigado por assistir.